Oi, pessoal! Bora para mais uma conversa daquelas. Hoje a gente vai mexer num vespeiro. Dinheiro e riqueza. A ideia é desmistificar umas crenças aí que, olha, talvez estejam amarrando a nossa vida financeira, sabe? Nossa base aqui é um artigo que fuça bastante essa tal mentalidade milionária. E para isso a gente bebe na fonte de gente como Morgan Housel, T. Harv Eker e até o clássico Napoleon Hill. Nosso objetivo é entender como é que o nosso jeito de pensar sobre grana, sucesso, a gente mesmo, pode ser ou nossa maior alavanca ou, a maior âncora. Queremos ir um pouco além daquele papo de foi sorte ou é só ralar muito. Vamos investigar o que esses caras sugerem para, ajustar nossa cabeça para a abundância. Então, vamos lá. Começar pelo primeiro mito, aquele bem batido. Riqueza é pura sorte ou azar. Parece quase um consolo, né? Falar que, o milionário teve sorte, ou nasceu rico. E que a gente, no fundo, não tem muito controle sobre isso. É quase uma loteria. Tira um peso, né? Mas olha, o Morgan Housel, lá no Psicologia Financeira, ele complica isso de um jeito bem interessante. Ele diz que sorte e risco são tipo irmãos siameses, andam colados na vida financeira. O exemplo do Bill Gates é ótimo, né? A sorte dele de estudar numa escola que tinha um computador, raríssimo na época. Mas aí, na outra ponta, o Housel lembra do Kent Evans, amigo do Gates, super brilhante também, que morreu num acidente. Risco total. A questão para o Housel não é negar que sorte e risco existem, sabe? É admitir que sim, eles existem e que é quase impossível medir o tamanho do impacto deles. Ok, entendi. Existem fatores que a gente não controla, mas a gente fica só nisso. Refém do acaso? Aí que entra o T. Harv Eker, dos Segredos da Mente Milionária. E ele chega assim com os dois pés no peito. Para ele, a diferença está toda na cabeça. Mentalidade rica acredita que cria a própria vida. Ponto. Já a mentalidade pobre, se vê como vítima. A culpa é sempre externa. Ele tem uma frase que é forte. Não existe vítima que seja verdadeiramente rica. A proposta dele é radical, sabe? Largar a culpa ao governo, economia, chefe, largar a justificativa, mas para mim é diferente, e largar a reclamação. É assumir 100% a responsabilidade pela sua situação financeira. A virada é parar de perguntar, por que eu? E começar a se perguntar, ok, como eu uso isso? Muda tudo. E olha só, o Napoleon Hill, lá nos anos 30, com Quem Pensa Enriquece, já vinha nessa linha. A ideia dele de que pensamentos são coisas. Ele batia na tecla que um desejo muito, muito forte, uma obsessão quase, combinado com um plano e persistência, podia literalmente materializar a riqueza. Lembra da história do Edwin C. Barnes? O cara que botou na cabeça que ia ser sócio do Thomas Edison. Sem grana, sem conhecer ninguém. Mas ele não arredou o pé. Até conseguir. Ele não ficou esperando a sorte, né? Ele foi lá e, chutou a porta para a sorte poder entrar. Certo. Então, juntando tudo, o Housel mostra que sorte e risco são parte do jogo, sim. Mas o Eker e o Hill vêm dizer que a nossa atitude mental, assumir a bronca, ter foco, não desistir fácil, é o que define o jogo. É ser protagonista, não figurante, esperando o roteiro mudar sozinho. E essa ideia de ser protagonista bate de frente com outro mito forte, né? Aquele de que para ficar rico tem que ser gênio, Cade Einstein, ou ter 1000 diplomas na parede. Muita gente nem tenta, acha que não leva o jeito para isso. Total. E o Napoleon Hill já quebrava essa lá atrás. Ele diferenciava bem, sabe? Uma coisa é conhecimento geral, saber de tudo um pouco. Outra, bem diferente, é o conhecimento especializado. E mais ainda, saber usar esse conhecimento. Ele dizia algo como, conhecimento é só poder em potencial. Só vira poder de verdade se for organizado e direcionado para um objetivo. Para ganhar dinheiro, por exemplo, a história do Henry Ford no tribunal é demais para ilustrar isso. Tentaram humilhar ele. Você é ignorante, não tem estudo. E o Ford respondeu que não precisava lotar a cabeça dele com tudo. Ele tinha uma fileira de botões na mesa. Era só apertar e chamar o especialista certo. O poder dele não era saber tudo, era saber organizar quem sabia. Era o conceito de mente mestra do Hill, uma união de cérebros com um propósito. Ele diz que sucesso financeiro
tem muito mais a ver com como a gente age do que com inteligência pura. O caso do Ronald Read nossa, chocante. Faxineiro, frentista, juntou 8 milhões de dólares. Como? Disciplina. Poupar e investir o pouco que ganhava, consistentemente. E do outro lado, Richard Fusconi, executivo, MBA em Harvard, quebrou. Decisões ruins. Claramente não foi o QI que fez a diferença ali, né? Exato. E isso conecta com um valor que a gente entrega para o mundo. O Rio já dizia, sua recompensa será proporcional ao valor que você entrega segundo o mercado. Não adianta o diploma mais chique se ninguém está disposto a pagar pelo que você sabe fazer com ele, né? E o Eker bate na mesma tecla. Pense grande. Sua renda geralmente reflete o tamanho do problema que você resolve, ou quanta gente você ajuda. Quer ganhar mais? Resolva problemas maiores, ajude mais gente. É por aí. Faz muito sentido. Então, a lição não é sair correndo atrás de mais um curso só por ter. É focar em aprender o que é útil e, o principal, aplicar isso. Criar valor real. É o conhecimento em ação, não o acúmulo passivo. Pelo menos segundo eles. Agora, vamos para um mito que, nossa, pega muita gente. Aquela ideia de que o importante é só ganhar mais e mais dinheiro, aquela corrida dos ratos, sabe? O salário aumenta, mas os gastos vão atrás. E a pessoa continua no mesmo lugar. Ignora totalmente a parte de gerenciar, de guardar. Esse é um ponto crucial. O Hauser faz uma distinção ótima. Uma coisa é ficar rico, outra é continuar rico. Para ganhar dinheiro, às vezes, precisa de risco, otimismo, se jogar. Agora, para manter a grana, aí a conversa muda. Precisa de humildade, um certo medo de perder, sabe? E principalmente frugalidade. Viver com menos do que se ganha. Ele dá vários exemplos de gente que não soube continuar rico. O Jesse Livermore, um trader genial, ganhou e perdeu fortunas. Até empresas enormes, como a GE, já foram as maiores do mundo e depois passaram aperto. E o caso extremo do Bernie Madoff. Ele já era rico legalmente, mas a ganância por mais levou ele para o crime. Não ter um senso de suficiência, não saber quando parar, é um perigo real. Já o D. Harv Eker, ele foca muito na gestão. Ele é direto ao ponto. Pessoas ricas são excelentes administradoras de dinheiro. Pessoas pobres são péssimas. Simples assim para ele. E tem duas frases dele que matam a charada. Mais importante do que a quantia. Primeiro o hábito, depois o volume. O Eker até dá umas dicas práticas, né? Tipo dividir a grana em potes. A mais famosa é a conta da liberdade financeira, separar 10% de tudo que entra para investir. E não mexer para gastar, nunca. Mas para não ficar só na dureza, tem a conta da diversão. Outros 10% para gastar sem culpa mesmo. Prazer. Senão a pessoa se priva tanto que chuta o balde. É equilíbrio. E essa questão da frugalidade que o Housel tanto fala. Ele diz que poupar é das poucas coisas que a gente realmente controla. E que funciona, sempre. Adoro a ideia dele de que riqueza de verdade é o dinheiro que você não vê. Não é o carrão, a bolsa cara, são os investimentos, os ativos que não viraram coisa vivível. É a opção de liberdade que você guardou. O Ronald Read, o faxineiro milionário, de novo, o exemplo perfeito disso. A fortuna dele era invisível, ganhava pouco, gastava menos ainda, e a diferença? Investia, com consistência em ações de empresas sólidas, as blue chips, deixou o tempo e os juros compostos fazerem a mágica. E o Housel também fala daquele paradoxo do homem no carro caro, né? A gente compra para impressionar, mas quem vê na rua admira o carro, não o motorista. E pensar se eu tivesse esse carro. Gastamos para mostrar para os outros, em vez de guardar para nossa própria segurança e liberdade. Faz pensar. Exato. A mensagem combinada que é poderosa. Ganhar mais é bom, claro, mas sem controlar os gastos e poupar sempre, a riqueza não se cria, não se mantém. Construir patrimônio tem mais a ver com gerenciar o fluxo, com a disciplina de guardar, do que só com quanto entra. Seguindo aqui, mito 4. A paralisia do medo. Medo de fracassar, medo de ficar pobre, medo de arriscar e perder. Aquela sensação de que o medo é uma muralha intransponível. O medo, ele
É real, é forte. O Napoleão Hill até mapeou os 6 fantasmas do medo. Pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice, morte. Ele achava o medo da pobreza o pior de todos para quem busca sucesso financeiro, o mais paralisante. E ele identificou a raiz disso. A indecisão é a porta de entrada para o medo. A gente fica ali em cima do muro, a dúvida cresce, vira ansiedade, vira medo. Um ciclo. Mas o interessante, veja bem, é que a solução que eles propõem não é eliminar o medo. Isso é impossível. É aprender a agir apesar do medo. O T. Harv Eker tem um princípio que é quase um lema. Haja apesar do medo. Ele fala, pessoas ricas sentem medo, sentem dúvida, preocupação. Sim, igualzinho. A diferença é que elas agem mesmo assim. Não esperam o medo passar. Já quem tem a mentalidade pobre, segundo ele, deixa o medo mandar e trava. Entendi. Mas como é que a gente desenvolve essa coragem para agir mesmo com frio na barriga? O Hill dá umas pistas boas. Ele fala muito da persistência, compara a persistência ao carbono que transforma ferro em aço. Deixa o caráter mais forte. É ela que não deixa a gente desistir no primeiro tombo. E que, para ele, transforma desejo em dinheiro. Tem uma frase dele que marca. Ninguém é derrotado até que desista em sua própria mente. É dentro da cabeça que a gente perde primeiro. E outra ferramenta poderosa para ele é a decisão. Ele notou que gente de sucesso decide rápido. E se precisar mudar, muda devagar, pondera. É o oposto da indecisão que alimenta o medo. O exemplo que ele usa dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos é, tomaram uma decisão mega arriscada. Podia custar a vida. Mas o desejo de liberdade e a fé na causa eram maiores. Tídoto para o medo paralisante não é não sentir medo. É cultivar a ação, a persistência, mesmo quando as coisas dão errado, e a capacidade de tomar decisões firmes, mesmo sem ter 100% de certeza. É tipo malhar esses músculos mentais, sabe? E aí a gente chega no quinto mito, talvez o mais sutil. A ideia de que finanças é só lógica. Números, planilhas, frieza, que emoção e psicologia são um defeito, um problema a ser eliminado do processo. Essa visão ignora completamente como a gente funciona, né? Ser humano. O Housel defende isso de um jeito brilhante. A gente não é uma planilha de Excel com pernas. Ele sugere que o objetivo não devia ser buscar a racionalidade fria de um robô, mas sim ser razoável. Parece parecido, mas é uma diferença fundamental. Ser razoável leva em conta o contexto humano. E ele mostra isso com exemplos fascinantes. Aquele médico Wagner de Jauregui ganhou um Nobel tratando sífilis. Sabe como? Induzindo malária nos pacientes. Hoje soa absurdo, né? Mas na época era razoável. Era o que dava para fazer diante do desespero de uma doença fatal sem cura. Outro caso, Harry Markowitz, Nobel de Economia, ele confessou que na hora de investir a própria grana, não seguia só os modelos matemáticos dele, não. Ele montava a carteira para minimizar o arrependimento futuro, uma emoção. Ou seja, as decisões financeiras de verdade acontecem nesse caldeirão humano. Essa ideia do contexto humano me liga direto com o que o Hauser fala sobre o poder das narrativas, das histórias. Ele argumenta que a crise de 2008 não foi só crédito ruim. Foi também a crise da história que todo mundo contava sobre imóveis. Aquela de que preço de imóvel só sobe. Quando essa história quebrou, a confiança foi junto. A economia desabou. As histórias que a gente acredita moldam a nossa realidade econômica. É muito forte isso. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o subconsciente, que tanto o Hill quanto o Eker exploram bastante. O Hill via o subconsciente como um jardim fértil. Ele não julga, ele só faz crescer o que a gente planta ali. Pode ser erva daninha, medo, dúvida, crença de escassez, ou pode ser semente boa, propósito, desejo de riqueza, confiança. E a ferramenta do Hill para plantar direito é a autossugestão. É alimentar o subconsciente de propósito, com afirmações positivas, visualizando o objetivo como se já fosse real, e o ponto-chave, com emoção. Tem que sentir aquele desejo ardente, agir como se já tivesse o dinheiro, para convencer essa parte mais profunda da mente.
O Hill dizia algo tipo: se você deseja o dinheiro com tanta força, não vai ter dificuldade em se convencer de que vai conseguir. A intensidade da emoção é o que liga. Fica muito claro, então, entender e gerenciar nosso mundo interno. Emoções, crenças, as histórias que contamos para nós mesmos, como programamos o subconsciente. É tão crucial quanto saber fazer conta, né, para ter sucesso financeiro que dure. A gente tem que ser meio psicólogo de si mesmo, não só analista. E para a gente ir amarrando as pontas, vale a pena mencionar rapidinho um conceito mais avançado do Napoleon Hill, o tal do sexto sentido. Sim, o sexto sentido para ele era o ápice dessa jornada mental. Ele descrevia como a imaginação criadora funcionando no talo, quase uma conexão direta com uma inteligência infinita. De onde viriam as grandes ideias, os insights geniais, os pressentimentos certeiros. Aquela intuição aguçada. Mas não era mágica, ele frisava. Era uma capacidade que se desenvolvia, como resultado de aplicar todos os outros princípios que a gente falou. Desejo ardente, fé, autossugestão, conhecimento aplicado, planejamento, decisão, persistência, a mente mestra. Emoções fortes, especialmente o desejo intenso, funcionariam como gatilho para despertar isso. Aquelas reuniões imaginárias que o Hill fazia com os heróis dele era uma forma avançada de autossugestão para tentar acessar essa fonte. Tem uma ligação com a ideia do Eker de desenvolver uma consciência de dinheiro. O Hill até falava em transmutar a energia sexual, que é super poderosa, em energia criativa para os negócios. Parece aquele estágio em que a pessoa tem tanto domínio da própria mente que a sintonia com a abundância vira algo quase natural, como o Hill escreveu. Quando o dinheiro começa a vir, ele flui em tal quantidade que a gente se pergunta onde ele esteve escondido esse tempo todo. É uma imagem poderosa. Bom, então resumindo a essência do que essas fontes trouxeram pra gente hoje. Parece que a nossa configuração mental é o alicerce de tudo na vida financeira, né? Esquece essa ideia de que é só sorte, ou só diploma, ou só salário alto, ou só lógica fria. Os pilares que a gente viu acreditar, que você cria sua realidade, focar em aplicar o que sabe, ter disciplina para guardar e gerenciar, ter a manha de agir mesmo com medo e a inteligência de ser razoável entendendo a própria psicologia, esses parecem ser os ingredientes de verdade para construir riqueza de forma sólida. E pensando nisso tudo, a mudança real parece que começa mesmo por dentro. O que deixa uma provocação interessante para quem ouviu a gente. Se a gente parte da ideia de que pensamentos são coisas, qual seria o primeiríssimo pensamento coisa focado em abundância que daria para começar a cultivar de propósito hoje mesmo? Mesmo que seja um passo bem pequeno. Fica aí para pensar. Ótima provocação para encerrar. Obrigada pela companhia nessa exploração sobre a mente por trás da riqueza, pessoal.